a gente conversando aqui no estúdio, e às vezes o tema ele vem assim do nada pra gente falar e inspira a gente, e isso a gente entende como o Espírito Santo querendo dizer mesmo, sabe? A gente começa a trocar uma ideia, começa o dia, né? Precisa acontecer as coisas, e aí no meio disso assuntos vão chegando. E o assunto que a gente estava conversando agora há pouco foi mudança de postura, mudança de atitude, mudança de comportamento para se voltar a Deus, para que você consiga ter a presença plena de Deus na tua vida. A gente falava sobre um testemunho aqui, eu não vou colocar o testemunho aqui porque é um testemunho muito forte, mas a moral desse testemunho é de que o que falta para que Deus esteja plenamente na nossa vida não depende de Deus, não depende dele, depende única e exclusivamente da gente. Conselhos não faltam, inclusive conselhos da Bíblia. Por exemplo, em Atos 3,19, diz o seguinte: agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de Ele possa limpar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio. Atos 3,19. Sabe aquele alívio que você está em busca? Sabe aquela visão turva que você está passando agora, você não consegue enxergar, espiritualmente falando, um palmo da sua frente? Sabe aquela presença do encardido, vamos dizer assim, que você percebe que é? Aquela atitude que você anda tomando, aquilo que você entende que é errado, mas algo mais forte do que o teu espírito está tomando conta disso na sua vida? Isso é a falta de você tomar uma atitude, a falta de você se voltar para Deus. Hoje o pedido do Espírito Santo chegou aqui em forma de uma conversa livre aqui no break comercial, e ela transcende agora para o rádio. O pedido é simples, mas é difícil. Volte-se para Deus. Toma essa atitude hoje. Segunda-feira, dia que muita gente começa a fazer as coisas, né? Coloca a segunda-feira para resolver, para dar tempo. Deus quer dizer para você que ainda dá tempo também. Só que a gente não tem acesso ao relógio da nossa vida. Como em Atos diz, o lembrete é a gente voltar para Deus, para que a bênção plena chegue na nossa vida, para que a presença do Senhor e tempos maravilhosos aconteçam ao nosso redor, não só pra gente, mas para quem a gente ama, para quem a gente deve satisfação todos os dias, para dentro da sua casa. Note que talvez o fato de você não se voltar para Deus anda prejudicando dentro da sua casa, na sua vida com o próximo, com as suas amizades, com o teu cônjuge, com as pessoas que você ama. Tem gente que virou as costas para você pelo fato de você ainda não ter voltado o seu rosto para Deus, por ainda você estar de costas para Ele. E é no detalhe que a gente vai virando de costas para Deus, sabia? Às vezes a gente acha que é na coisa grande, né? Matar, roubar, aqueles dos 10 mandamentos, né? Aqueles pecados mortais, mas tem pecados pequenos que passam despercebidos na nossa vida, que vão virando a gente devagarinho, e devagarinho, e devagarinho, e quando a gente nota, nós estamos de costas para Deus. Hoje um pedido do Espírito Santo vem forte no nosso coração para dizer para você: volte para sua casa. Volte com Deus para sua casa hoje, depois do seu trabalho, depois do teu dia que você tem que fazer 1001 coisas. Hoje faz diferente. Hoje vira a sua face para Deus e diga: Deus, hoje você vai comigo para minha casa. Hoje você vai comigo para onde eu tenho que ir. Hoje o Senhor pega na minha mão, eu não quero mais ficar de costas para você. Hoje eu quero ir para a igreja.
Eu quero conversar com o sacerdote, eu quero me confessar, eu quero ir para o meu pastor, eu quero me envolver com o Senhor, meu Deus. Me tira dos pequenos pecados e dos grandes pecados. Hoje eu quero voltar para casa. Diga isso para Deus firme, forte. Seus olhos não enxergam, mas Deus está querendo que você se volte para Ele. Vira o seu rosto para Ele neste momento e diga: meu Senhor, meu Deus, eu quero voltar para casa. Amém! De repente você saiu de casa hoje e falou isso pra alguém, né? Tchau, tô indo, fique com Deus. Ou de repente quem ficou na tua casa disse assim pra você quando você saiu de casa: tchau, bom dia, vá com Deus. E a gente tem que falar isso não da boca pra fora, não como força do hábito. Sair, tchau, fica com Deus, tchau, vai com Deus. É realmente vivenciar o que saiu da tua boca. Vá com Deus, meu filho, minha filha. Vá com Deus, pai, mãe. Fique com Deus, esposo, esposa. A vontade de Deus é que o pecado seja deletado, não tolerado, seguindo no que o Martin disse antes aqui. E Deus chama o seu povo a essa libertação por inteiro mesmo. Paulo é direto. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação é muito mais do que evitar o mal. É escolher a pureza como estilo de vida. E o mundo moderno trata o pecado como algo aceitável, um erro de sistema que pode se ignorar. Mas o Espírito Santo não tolera o que destrói a alma. Ele é o antivírus divino que detecta e remove tudo que ameaça a comunhão com o Pai. Deletar o pecado é reconhecer que ele não se dissolve com o tempo. Precisa ser confessado, tratado e expulso. Deletando o pecado é o nome dessa reflexão, nessa segunda-feira. E a oração do dia pede o seguinte: Pai, me dá coragem para deletar o pecado por inteiro, para que eu possa viver em transparência contigo, que a tua vontade seja o filtro das minhas decisões. Repare que eu usei aqui algumas palavras que muitos usam no cotidiano relacionado às redes sociais. Ao filtro, que é aquele filtro quando a gente posta algum vídeo, alguma foto. Pra dar uma disfarçada. Tem a opção de você colocar os filtros ali pra dar uma disfarçada nos vídeos também. Falei sobre antivírus. De repente você tá no teu telefone, de repente você tá no teu computador e uma ameaça foi detectada e você corre lá pro sistema pra, expulsar aquele vírus que tá no teu computador, no teu telefone, ou chega aquela mensagem de armazenamento cheio. Tá cheio. O armazenamento do seu WhatsApp tá cheio. O telefone você não pode... Quando você mais precisa, você vai tirar uma foto, aparece que a memória do teu telefone tá cheia. Ai, agora usando, esses artifícios aqui pra voltar pra nossa reflexão. E você? Precisa também expulsar algo do teu coração porque você sente que já tá cheio? Aquele pecado que você vem carregando ele junto com você e Deus fala pra ti: filho ou filha, seja sincero contigo mesmo. Já tá cheio, né? Você já armazenou coisas ruins demais aí. Joga pra fora, limpa, deleta o pecado. Eu vou ler mais uma vez aqui o que Paulo disse, pra gente fechar então aqui a nossa reflexão de hoje, manhã de segunda-feira. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E em Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 a 4, Deus deseja que vocês sejam santos e puros e se conservem afastados de todo pecado, a fim de que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, deletando o pecado, que você possa seguir refletindo ao longo do dia, ao longo da sua vida. O que tá cheio demais aí de coisas ruins que você precisa expulsar, deletar. Eu citei a exemplo do antivírus aqui também, para quem pegou aí esse trecho da reflexão e já começou a refletir dos filtros da vida. É hora de você seguir agora a
aproveitando a reflexão de uma forma diferente. A banda Rosa de Saron traz essa música pra você. O nome dela é Casa. Hoje, volte-se pra Deus. Ele tá esperando você. Desde a época de Adão, que Deus continua parado, esperando o homem e a mulher se voltarem pra ele mais uma vez. Adão e Eva viraram as costas pra Deus. E a história continuou. Hoje, a gente precisa voltar pra ele novamente. Rosa de Saron, Casa, pra você aqui no nosso Momento Cristão de hoje. Bom dia. Bom dia.